No mercado brasileiro, parece que só existem 3 tipos de carro. Os populares, que valem um rim, os SUVs, que prometem ser premium, mas nem sabem o que é isso, e os esportivos, que custam o preço de um apartamento. Todo mundo fala dos mesmos: Corolla, Compass, Onix, Creta. Uma ladainha que não acaba nunca. Mas e se eu te dissesse que existem carros esquecidos, ignorados, deixados de lado? Verdadeiros fantasmas do mercado que estão começando a valorizar? Pois é, enquanto o povão corre atrás dos modinhas, tem gente discreta comprando esses modelos fora do radar e ganhando dinheiro. São carros que foram injustiçados, mal compreendidos ou simplesmente chegaram na hora errada. Mas quem tem olho de águia e um pouco de coragem, tá rindo à toa agora. Hoje a gente vai abrir o caixão dos 6 carros fantasmas que o Brasil ignorou, mas que estão voltando dos mortos e subindo de preço. E ó, o último da lista é o mais insano. Foi zoado, humilhado, chamado de mico, mas agora virou o queridinho dos colecionadores e investidores de garagem. Então já pega o cinto, segura o café e bora descobrir quais são esses carros que o Brasil esqueceu, mas que o mercado tá começando a aplaudir de pé. Vamos começar com um carro que tentou ser chique, foi mal compreendido e acabou virando figurante de concessionária. Volkswagen Passat CC. Ah, o Passat CC. Um carro que chegou com pinta de europeu sofisticado, cheio de curvas elegantes, interior refinado e aquele visual que fazia até o cunhado invejoso se sentir pobre só de olhar. Ele era o tipo de carro que parecia dizer: eu tenho um executivo alemão na garagem. Só que aí veio o problema: o preço de manutenção. Manter um Passat CC era, e ainda é, praticamente como sustentar um cavalo de corrida. Bonito de ver, mas caro para manter. Peças importadas, mão de obra especializada e uma lista de sensores que queimavam com mais frequência que a lâmpada da cozinha. O dono achava que tinha comprado um luxo, mas descobria rápido que também tinha comprado uma assinatura mensal no mecânico. Mas eis o plot twist. Agora, em 2025, o Passat CC está subindo de valor. Isso mesmo. O carro que ninguém queria por medo do bolso, hoje está virando objeto de desejo. Por quê? Porque a galera descobriu que ele entrega o mesmo conforto e desempenho de um Audi A5 por menos da metade do preço. E quem cuida bem, acha peça no paralelo e tem paciência de sobra, tá lucrando bonito. É aquele ex que te deu dor de cabeça, mas aparece nas redes sociais agora todo arrumado e você pensa: poxa, talvez eu tenha largado cedo demais. Agora, falando em elegância, vamos para um carro que exagerou tanto no luxo que acabou assustando o público. Chrysler 300C. Esse aqui é o típico americano que foi para o Brasil achando que estava em Nova York. Grandão, parrudo, cheio de presença, era o carro preferido de quem queria se sentir o dono da cidade. Bancos de couro, motorzão V6 ou V8, aquele ronco de respeito e um visual que mais parecia de mafioso de filme. Só que no Brasil, o 300C virou um peixe fora d'água. Todo mundo achava lindo, até precisar trocar o amortecedor. Aí vinha o susto. Peça cara, mecânico que olhava o carro e dizia: meu amigo, eu nunca vi um desse na oficina. E consumo de combustível que fazia até a sogra reclamar de você ir visitar. Resultado? Desvalorizou rápido, igual celular depois do lançamento novo. Mas adivinha? O jogo virou. Hoje, em 2025, o Chrysler 300C tá virando raridade de colecionador. Poucos no mercado, quem tem cuida, e o preço já começou a subir. O pessoal tá percebendo que é o último representante daquela era dos carros raiz, feitos com metal de verdade e motor que fala grosso. É o tipo de carro que você não compra pela economia, você compra para intimidar o vizinho. E para fechar essa primeira parte com chave de ferro, vamos falar de um carro que foi amado e odiado ao mesmo tempo. Ford EcoSport Titanium, das versões 2018 para frente. Sim, o famoso SUV compacto da Ford que prometia ser o companheiro perfeito para cidade e estrada. O problema é que ele virou o primo que viaja e volta metido. Quando foi lançado, o EcoSport Titanium era top, tinha tecnologia, conforto e aquele estilo aventureiro de shopping. Só que o tempo foi passando, o preço subindo e o desempenho ficando para trás. A versão Titanium, então, foi o auge da confusão. Motor 2.0 com câmbio automático que dava uns trancos que pareciam briga de casal, consumo mais alto que o aluguel e aquele porta-malas que mal cabia as malas da sogra. Quem comprou achando que tinha um SUV de luxo,
Logo descobriu que tinha um hatch de salto alto. Mas agora, para surpresa geral, o EcoSport Titanium voltou a chamar a atenção. Com o preço dos SUVs 0 km nas alturas, muita gente está revisitando os antigos EcoSport por causa da confiabilidade e do design ainda atual. E quem pegou um Titanium bem cuidado está vendendo com lucro. Virou aquele carro fantasma que reaparece para assustar o mercado. E dessa vez, no bom sentido. Esses três são o aquecimento. 3 carros que já foram deixados para trás, mas agora estão ressurgindo das cinzas, mostrando que o tempo é o melhor mecânico. Agora sim, vamos entrar na parte onde o bicho pega. Os fantasmas potentes, os carros que nasceram para acelerar, mas que o brasileiro tratou como se fosse maldição. E para começar, nada mais justo do que o Fiat Bravo T-Jet, o esportivo que tentou colocar a Fiat no jogo dos carros nervosos, mas acabou sendo tratado como aquele primo que é inteligente demais e ninguém entende o que ele fala. O Bravo T-Jet era simplesmente um monstro disfarçado de hatch médio. Tinha motor 1.4 turbo de 150 cavalos, câmbio manual de 6 marchas, suspensão firme, freio afiado e um ronco que fazia qualquer entusiasta sorrir. Era o carro perfeito para quem queria esportividade sem precisar vender o rim num Golf GTI. Mas claro, o brasileiro médio olhava para ele e dizia: Fiat, turbo, vai dar problema. E foi isso que matou o Bravo T-Jet. O pessoal morria de medo do turbo, achava que o motor ia explodir a qualquer momento, como se fosse um experimento de laboratório. Resultado: o carro encalhou, desvalorizou e sumiu do mapa. Hoje, o que acontece? A galera que entende de carro tá caçando o Bravo T-Jet como se fosse ouro escondido, porque finalmente perceberam que o motor é resistente, o desempenho é absurdo e o carro entrega o que promete, desde que o dono saiba cuidar. E quem tem um Bravo T-Jet bem conservado hoje tá vendo o preço subir igual balão de festa junina. Mas se o Bravo foi o incompreendido, o Peugeot 408 THP foi o injustiçado. Esse aqui era o sedã que tinha tudo para dar certo. Motor 1.6 turbo de 165 cavalos, câmbio automático, acabamento caprichado e aquele toque francês de conforto e estilo. Era o tipo de carro que o cunhado via e dizia: rapaz, esse aí é de quem venceu na vida. Mas bastava o dono falar que era Peugeot para todo mundo sair correndo como se fosse uma assombração. O problema nunca foi o carro, foi o preconceito. O 408 THP tinha desempenho de esportivo, consumo aceitável e conforto de carro de categoria superior. Só que o brasileiro, traumatizado com os Peugeot antigos e suas manutenções caras, resolveu colocar o 408 no mesmo balaio dos carros problemáticos. O resultado? O carro desvalorizou tanto que dava para comprar um por preço de Uno usado. Só que agora, em 2025, o jogo virou. Muita gente percebeu que o 408 THP é uma joia escondida. Anda demais, é confiável se bem cuidado e tem um custo-benefício que nenhum carro novo entrega. É tipo aquele ex-colega da escola que era zoado e hoje tá milionário. E para encerrar o trio de fantasmas de respeito, temos o Honda Accord V6. O carro que não era um sedã, era uma nave. Se o Passat CC queria ser europeu refinado e o 300cc queria ser americano valentão, o Accord V6 era simplesmente o equilíbrio perfeito entre os dois. Motor de 6 cilindros, mais de 280 cavalos, câmbio suave, conforto de sofá da sala e acabamento digno de carro premium. Era o carro para quem queria status sem precisar ostentar uma marca de luxo. Mas o brasileiro, como sempre, achou que o consumo era demais. Afinal, 6 cilindros? Vai beber mais que o tiozão no churrasco. E aí o Accord V6 acabou ficando esquecido. Quem comprava era aquele senhor que não ligava para consumo, só queria chegar bem e confortável. E como esses donos cuidavam com carinho, hoje o que sobrou no mercado são verdadeiros tesouros. O mais curioso? O Accord V6 de 2010 a 2015 está valorizando. A galera percebeu que é o último representante dos sedãs grandões de verdade, com motor aspirado e potência de sobra. É o tipo de carro que você dirige e sente saudade da época em que o motor falava grosso e o carro tinha alma. Esses três, Bravo T-Jet, 408 THP e Accord V6, são os fantasmas que voltaram para provar que o mercado brasileiro muitas vezes não entende o próprio potencial. São carros que foram ignorados por medo, preconceito ou pura burrice coletiva. E agora,
estão dando risada do alto do gráfico de valorização. No fim das contas, o que eles ensinam é simples. Carro bom não é o que todo mundo compra. É o que poucos têm coragem de entender. Chegamos ao momento da verdade. Depois de atravessar essa estrada cheia de carros injustiçados, motores turbinados, esquecidos e promessas que viraram poeira, é hora de encarar a pergunta que todo mundo quer fazer. Esses fantasmas ainda valem a pena em 2025? A resposta é: depende se você é motorista ou aventureiro. Porque esses carros, meu amigo, não são para qualquer um. São para quem gosta de história, de dirigir de verdade e não tem medo de sujar as mãos com um projeto que precisa de carinho e paciência. Pensa comigo, o Chevrolet Omega australiano era praticamente um muscle car disfarçado de sedã executivo. O tipo de carro que o cunhado invejoso olha e pergunta: comprou isso onde, num leilão secreto da NASA? Já o Ford Fusion V6 AWD era o sedã dos sonhos que o brasileiro transformou em lenda urbana. Hoje, quem tem um bem cuidado sabe que está sentado num foguete, com tração integral e conforto de SUV de luxo. O Fiat Bravo T-Jet, por outro lado, é aquele ex que você deixou escapar e se arrepende até hoje. Anda mais que muito esportivo moderno e custa o mesmo que uma moto média. O Peugeot 408 THP é a definição de injustiçado com classe. Confortável, forte e barato. E o Honda Accord V6, bom, esse é simplesmente o fim de uma era. O último grito de quando os carros eram feitos para durar e acelerar com alma, não para economizar até o suspiro. Esses 5 fantasmas ensinam uma lição que o brasileiro insiste em esquecer. Nem todo carro encalhado é bomba. Às vezes o que está encalhado é o gosto da galera, acostumada a pagar caro em SUV fraco, cheio de plástico e com um motor que mal empurra o peso da propaganda. Os fantasmas, por outro lado, são aqueles carros que pedem respeito. São os que envelhecem bem, que ainda chamam atenção no estacionamento e que fazem o dono sentir prazer em tipo de carro que o tiozão do posto chega perto e diz: rapaz, esse aí é dos bons, viu? Claro, não é só alegria. Comprar um desses exige pesquisa, paciência e mecânico de confiança. Mas se você achar um exemplar bem cuidado, pode ter certeza, vai estar levando para casa um pedaço da história automotiva brasileira. E ainda vai assustar muito carro novo por aí. E quer saber o mais irônico? Enquanto o mercado lota de SUV com motorzinho 3 cilindros e nome de animal selvagem, esses fantasmas estão renascendo. A galera tá voltando a procurar, a valorizar, a entender que potência, estilo e alma ainda importam. Então, da próxima vez que alguém te disser não compra esse carro não, isso é bomba, pergunta se ele já dirigiu um. Porque quem fala muito e dirige pouco normalmente tem medo de fantasma. No fim das contas, os verdadeiros fantasmas do mercado são os carros que o tempo esqueceu, mas o volante não deixou morrer. E agora eu quero saber, qual desses você teria coragem de encarar? O Omega Brucutu, o Fusion luxuoso, o Bravo nervoso, o 408 francês rebelde ou o Accord 6 cilindros que ronca bonito? Comenta aí. E quem sabe a gente faz um vídeo testando um deles para ver se esses fantasmas ainda botam medo nas concessionárias modernas. Porque aqui no canal a gente não tem medo de carro velho. A gente tem medo é de SUV caro com motor de liquidificador.